Senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas, telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia, nosso mais cordial bom dia, que Deus seja louvado, que Deus estenda suas mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão, nosso mais cordial bom dia, que Deus seja louvado, que Deus estenda suas mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão. Senhor presidente, a pauta desta manhã, com relação ao requerimento do deputado Eduardo Braide, e na mesma linha do requerimento do deputado Eduardo Braide, o requerimento 211/2018, ou melhor, desculpe, o requerimento 449/2018, de autoria do deputado Eduardo Braide, que requer, depois de ouvida o plenário, que seja convidado a prestar esclarecimentos a esta casa o senhor Joel Fernando Benim, presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão, o IPREV, do dia 5 de dezembro, às 11 horas da manhã. Senhor presidente, na mesma linha, nós estamos solicitando também, da mesma forma, nesta casa, os esclarecimentos do diretor do Fundem. Para os esclarecimentos também do doutor Gildásio Anjão, que vem a esta casa, da mesma forma que há uma solicitação do deputado Eduardo Braide, da solicitação do povo do Estado do Maranhão, com relação à transparência do Estado, transparência da gestão. Então, não só a aprovação, solicitamos a atenção dos demais pares para a atenção do requerimento da solicitação do deputado Eduardo Braide, já que o governo diz que é tão transparente, e para que nós possamos aprovar o requerimento. E na mesma linha também estamos apresentando um requerimento para que um outro executivo do governo do Estado venha a esta casa prestar os esclarecimentos. Até porque os servidores públicos do Estado do Maranhão, os aposentados do Estado do Maranhão, hoje estão totalmente aflitos, totalmente preocupados, diante da má gestão do governador Flávio Dino. Primeiro, a retirada de dinheiro do Instituto de Previdência. Retirada de dinheiro dos servidores. Isso nada mais é do que a falta de gestão. E quando o governador Flávio Dino vem hoje tentar fazer essa reposição em 500 milhões de reais, que é oriundo do Tesouro, por que não fez isso antes? Por que não fez isso antes? Porque ao final do 4º ano, já reeleito, vem fazer essa retirada do Tesouro e fazer essa recomposição. Por que não foi feito isso antes? Por que mexer no dinheiro dos aposentados? Por que mexer no dinheiro dos servidores? Então, essa explicação por parte do governador Flávio Dino, que há necessidade da explicação, nós já estamos solicitando também algo que nos causa estranheza, que no Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão, que é dos servidores do Estado, o governador Flávio Dino também coloca simplesmente 500 mil reais. E aí nos causa estranheza pelo valor, pela quantia. E aí o que se esconde por trás disso? O que estão escondendo por trás desses 500 mil reais? Que é uma quantia pequena, que é um valor ínfimo. Mas podem ter certeza que, com certeza, o governo tem um plano C. Tem alguma estratégia. Senão não iria colocar esses 500 mil reais, se não tivesse uma outra possibilidade. Inclusive até de suplementação. E assim já foi feito também pela gestão pública municipal que nós denunciamos aqui de 2015 para 2016. Quando uma secretaria da Prefeitura de São Luís tinha um recurso apenas de 228 mil reais, fez uma suplementação em 33 milhões de reais, e logo após a suplementação, com dispensa de licitação, de imediato, foi feita uma contratação do ISEC, uma grande polêmica que nós trouxemos à baila, trouxemos à tona na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, no início do nosso mandato. E agora estamos diante de um procedimento que nós já estamos vislumbrando essa mesma possibilidade com o governador Flávio Dino. Hoje tem essa alocação de 500 mil reais de sustentabilidade e fomento
ao Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria, e a necessidade também dos esclarecimentos. Então, eu ocupo a tribuna na manhã de hoje para solicitar aos demais pares a aprovação do requerimento do deputado Eduardo Braide, para que possa vir prestar os esclarecimentos desta casa. E também estamos com o requerimento, já demos entrada, provavelmente para a leitura do diário de amanhã, para que um outro técnico, para que um outro membro do Poder Executivo venha a esta casa também prestar os esclarecimentos, que é o senhor Gildardo Anjão, do Fundo de Benefício do Servidor do Estado do Maranhão, para que possa também vir prestar os esclarecimentos e o que está por trás disso. Porque, primeiro, senhoras e senhores, um governo que quebrou o Estado, e nós alertamos isso antes. Não é um discurso oportunista e um discurso agora. É um discurso que já trazemos para a Assembleia Legislativa bem antes. O governo do Estado, o governador Flávio Dino, quebrou o Estado do Maranhão, quebrou a Previdência e sequer teve a coragem de reduzir os gastos. Hoje, quando faz essa mini reforma nos gastos do Estado, com diárias, com passagens, ela é mínima, diante de um governo que esbanjou o dinheiro público, que jogou o dinheiro público fora. Todo o dinheiro gasto com propaganda, todo o dinheiro gasto com uma secretaria que teve os seus recursos aumentados ano a ano pelo governo do Estado e que não houve economia, que não houve redução. E a velha prática política. E também, senhoras e senhores, os ensinamentos do século passado, do ministro de comunicação de Hitler. No século passado, o ministro de comunicação do Hitler, político de confiança de Hitler, Goebbels fazia da mesma forma. A propaganda enganosa, a propaganda mentirosa, sendo veiculada reiteradas vezes, para que ela se transforme numa verdade. E da mesma forma, no governo Flávio Dino, o governo da propaganda, o governo da enganação. Uma secretaria que tem milhões e milhões para gastar com a propaganda do governo. Não com campanhas educativas. Não com campanhas educativas no trânsito. Campanhas educativas na saúde, mas sim para mostrar ou tentar mostrar feitos do governador. Com a única tentativa, o único objetivo de ludibriar, de enganar a população. Aí pode perguntar, deputado Hélio, uma secretaria de comunicação que aumentou anualmente os seus recursos, mas de onde o governador Flávio Dino poderia ter reduzido os gastos na máquina pública? Ora, senhoras e senhores, nunca fez uma reforma administrativa, nunca reduziu uma única secretaria. A realização de concurso público, pelo contrário, que muitos acham, não iria inchar a máquina pública hoje é inchada da quantidade de contratações temporárias, desseletivos, a quantidade de babões ligados ao governo simplesmente para defendê-lo no momento de crise. Somente isso. Com contratações temporárias intermináveis, ligadas à base de sustentação do governo. Por que não houve corte de secretarias? Por que não houve corte de cargos comissionados? A realização de concursos públicos em detrimento das contratações precárias, contratações temporárias, para manter as regalias do governo, para manter as propagandas do governo. Deputado Eduardo Braide, ao trazer um técnico que está à frente do IPREV para prestar esclarecimentos, uma máquina que foi inchada, vejam só a quantidade de pessoas que foram contratadas ou contratadas pelo IPREV.
a quantidade de contratação temporária em detrimento de concurso público. Senhoras e senhores, o concursado, ele vai continuar contribuindo para a Previdência. A partir do momento que se troca o concursado pelo contrato temporário, esse contrato temporário vai sim contribuir para a Previdência, mas não é para a Previdência do Estado. Vai para o INSS ou para a Previdência privada. Não vai contribuir para a Previdência do Estado, fazendo com que a Previdência quebre mais ainda. Então, um governo que não reduziu a quantidade de secretarias, conclua, deputado Hélio, não reduziu a quantidade de cargos comissionados, não realizou concursos públicos nas áreas importantes que deveria ter feito. Cadê concurso público na área de saúde? Quantidade mínima, ínfima de concurso, mas uma grande quantidade de seletivados e contratados. Cadê concurso para a Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Esporte, Secretaria de Cultura? Cadê concurso para a Secretaria de Comunicação? Contratação de jornalistas, concurso para jornalistas, para radialistas. Uma máquina obsoleta, uma máquina pesada, uma máquina que em momento algum teve a atenção do governo para que ela pudesse funcionar de forma enxuta. Mas um governo que tem a coragem de mexer no dinheiro da Previdência, no dinheiro dos aposentados, e agora faz os malabarismos para fugir da improbidade administrativa. Mas, senhor governador, uma vez que se mete a mão, mesmo tentando atenuar, não tem como fugir do crime de responsabilidade, do crime de improbidade administrativa. Da mesma forma que se vive no país hoje, como pode um cidadão ser preso por roubar um quilo de carne na Fribal para levar para sua casa e pega 2, 3, 4 anos de cadeia, e políticos com os crimes de colarinho branco que desviam o dinheiro da saúde pública não têm o mesmo tratamento, têm benefícios. E esse questionamento a sociedade também o faz. Então, da mesma forma, senhor governador Flávio Dino, não tem como mexer pouco ou mexer muito. Mexeu sim no dinheiro da Previdência, está quebrando o Estado mais ainda. E o que o governador Flávio Dino faz? Na contramão do que a administração pública, uma administração séria, requer e faz. Corte de gastos, corte com secretarias, diminuição da quantidade de secretarias, diminuição da quantidade de cargos comissionados. Então, senhor presidente, para concluir, solicitando aos demais deputados para que possam não só apreciar, mas votar na solicitação do deputado Eduardo Braide, para que um técnico do governo do Estado venha prestar os esclarecimentos. Na mesma linha também, deputado Eduardo Braide, estamos solicitando que um outro técnico do governo do Estado também venha prestar os esclarecimentos, porque estão tentando escamotear, e nós já notamos, já observamos o que está por trás desta manobra do governo do Estado. Estamos atentos e vigilantes em defesa dos servidores públicos do Estado do Maranhão. Foi assim desde o início do nosso mandato, e assim concluiremos a atual legislatura, o atual mandato. Não estamos falando de um próximo mandato, estamos falando do atual mandato. Deputado Hélio, atenção, atenção com o serviço público. E o que preconiza o artigo 37 da Constituição Federal: moralidade do serviço público, transparência do serviço público. Estamos jogando a base do governo, de um governo que se diz transparente, que autorize, que vote a favor, que o técnico do governo do Estado venha prestar os esclarecimentos à Assembleia Legislativa, a esta casa que é a casa do povo, e, consequentemente, ao povo do Estado do Maranhão. Respeita os seus 7 milhões de habitantes. Respeita os servidores do Estado do Maranhão e respeita a sua população. Que Deus abençoe a todos.